Eu entrevistei o José Lavini, que foi o grande diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ele ser o diretor do Cacete Planeta, ele foi, por um tempo, o diretor dos Trapalhões. E os Trapalhões, assim que o Zacarias morre, eles tentam criar várias fórmulas para sobreviver. Tinha aquele Trapotel, que era sem graça pra caramba. Tinha Vila Vintém. E tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo. Que era no último bloco, só aparecia o Renato Aragão. E ele fala assim, o Renato quis fazer esse quadro sem o Dedé e o Mussum. Eu falei, mano, por quê? O Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Pediu a cabeça dos dois. E o Renato colocou a culpa no diretor, no José Lavini. E isso é verdade porque para esse livro que eu estou fazendo a biografia, eu li as entrevistas da época e tava lá. Por que Dedé e Mussum não aparecem nesse quadro? E ele dá as entrevistas. É coisa do diretor. Só que o Renato sempre mandou mais que o diretor, mais que todo mundo. Ele jamais ia permitir isso. E ele colocava a culpa no Lavini. E o Lavini falou isso. Falou, não, ele que pediu. E eu levei a culpa. Agora você imagina um cara que estava com você por 30 anos pedir sua cabeça. Isso está no comentário. A gente vai falar. Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e de Mussum. Como a história lá do Comando Maluco, quando eles voltam de Portugal e tem a turma do Didi, todo mundo, por que o Dedé não tá? O Renato fala, foi a Globo que decidiu tal. Se ele batesse o pé, ele falou, eu quero o Dedé. A Globo ia trazer o Dedé. O Dedé faz o Comando Maluco. O Silvio Santos, inteligente, coloca o Comando Maluco junto com o programa do Didi. No mesmo horário. Começa aquela briga. E nessa época, foi a época que mais Dedé e Didi brigaram na imprensa. Ah, é? Se você pegar as entrevistas que o Dedé falou do Renato nessa época, cara, ele arregaça. Arregaça. Só que o Comando Maluco começa a incomodar. O que, por exemplo? Que era traidor, que o Renato virou as costas. E fez isso mesmo. Ele não admite, mas fez isso. E aí o Comando Maluco começa a incomodar o programa do Didi. Falou, qual que é o jeito de fazer isso? Traz o Dedé de volta. Ele foi forçado a trazer o Dedé. Aí o Dedé faz a participação lá e acaba o Comando Maluco. Entendi. Mas foi tudo isso. Entendeu? Daí você fala, essa amizade é uma amizade verdadeira? Não. Não é verdadeira.